Olá pessoal, eu sou a professora Ana Nunes e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a dor musculoesquelética na segunda parte da aula. Agora, nessa segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza multidimensional da dor, a avaliação do paciente com a dor musculoesquelética e o tratamento desse paciente. Bom, a dor musculoesquelética é uma condição de saúde multidimensional. Ela está associada a diversos outros fatores e especialmente ligada ao contexto em que o indivíduo vive. Então, alguns estudos mostram que existe uma cascata de sintomas associados a essa dor musculoesquelética, como, por exemplo, a gente pode observar no quadro em questão, especialmente ligando a dor musculoesquelética à incapacidade. Então, essa relação da dor com a incapacidade, especialmente a dor musculoesquelética, como a gente viu em um momento anterior, sobre os aspectos sociodemográficos e epidemiológicos da dor musculoesquelética, a gente pode entender o importante papel que essa dor tem a nível mundial e do Brasil também, com relação a ser uma das principais responsáveis pelos anos vividos com incapacidade, pelas taxas de absenteísmo, falta ao trabalho como absenteísmo, né, e abandono também desse emprego, e os grandes custos, né, para o sistema de saúde e custos para o próprio indivíduo. Diante disso, tem outros fatores, sintomas, condições também associados à dor musculoesquelética, como, por exemplo, o surgimento de fadiga, né, sensação de cansaço, de indisposição que pode estar presente no paciente que tem dor musculoesquelética, algumas condições sistêmicas associadas à dor musculoesquelética, como por exemplo a própria fibromialgia, tem a fadiga como um dos seus principais sintomas. O humor depressivo, né, essa indisposição para realizar suas atividades, o afastamento social que está também vinculado a esses sintomas, eles estão muito associados à dor musculoesquelética e à incapacidade. Então, são fatores que a gente tem que levar em consideração e entender que a dor musculoesquelética ela não está isolada, mas sim, ela está associada a outros fatores e causa um impacto considerável na vida de quem a sente. Outro ponto interessante para a gente considerar é que nós vimos tipos de dor, nós vimos que existe a dor, por exemplo, aguda, subaguda e a crônica, que são classificadas de acordo com a temporalidade. Mas um termo novo que a gente pode inserir agora seriam as situações de flares, que são as flutuações de sintomas, né, ao longo do período em que o indivíduo apresenta a dor musculoesquelética. Essa flutuação desses sintomas ela pode estar associada à elevação de medidas de inflamação sistêmica. É uma das hipóteses para justificar, né, essa flutuação desses sintomas. Ainda falando sobre a natureza multidimensional da dor, né, a gente pode ver aqui um esquema bonitinho, né, de organização dos dados de avaliação de um paciente de acordo com o diagrama da CIF, né, tão conhecido nosso. Então, mostra aqui para a gente, por exemplo, a importância da gente fazer uma avaliação pautada no modelo biopsicossocial que considera essa multidimensionalidade do indivíduo que apresenta a dor musculoesquelética. O exemplo aqui é uma pessoa que apresenta uma osteoartrite que pode ser de joelho, de quadril, independente do que seja. Então, essa pessoa, quando a gente vai
anotar os aspectos coletados no processo de avaliação, a gente deve atentar para alterações de estrutura e função, então a própria manifestação dolorosa, a presença da fadiga, a presença de um humor ou de sintomas depressivos também estão aí sendo considerados nesse ponto, né? Entre outros fatores, né? Uma lesão estrutural específica que você porventura identifique, pode conter aí, uma lesão de função, alteração de função, desculpa, que você identificou durante o processo avaliativo a mais, você também pode colocar aqui, né? E essas alterações de estrutura e função, elas estão bidirecionalmente relacionadas com a limitação de atividades do dia a dia, que devem incluir atividades de autocuidado, caminhada, atividades de vida diária, atividades em geral, e também estão relacionadas com a restrição na participação social desse indivíduo, que a gente deve considerar a mobilidade na comunidade que ele tem, né? Se ele frequenta, se ele está empregado, se ele está desempregado, atividades sociais de uma forma geral e atividades de lazer, principalmente, devem ser consideradas aqui nesse item de restrição de participação. Além desse corpo da CIF, né, da Classificação Internacional de Funcionalidade, outros aspectos que devem ser considerados são aspectos pessoais desse indivíduo, como idade, gênero, as atitudes mesmo relacionadas até ao comportamento dele, né, se ele pratica atividade física ou não, qual nível ou qual a atitude, ou qual a forma como ele gerencia a sua dor, se ele apresenta comportamentos de enfrentamento, ou se ele apresenta um comportamento mais passivo, se ele tem instruções e realiza um autogerenciamento ou não. E também características, fatores comportamentais, como cuidados de saúde, o acesso a esses cuidados de saúde, uso de medicação e se essa medicação é indicada pelo médico ou é autoprescrita, o uso de dispositivos, né, de assistência, o acesso ao transporte, o suporte familiar e comunitário, suporte social de uma forma geral. Todos esses aspectos devem ser considerados, devem ser coletados na avaliação, devem ser anotados. No final desse processo de avaliação e a organização desses dados num organograma semelhante a esse da Classificação Internacional de Funcionalidade, a gente tem que parar, refletir sobre a interação desses fatores, observar fatores que são modificáveis e fatores que não são modificáveis, né? E planejar, né? Planejar como que nós, fisioterapeutas, vamos poder intervir sobre cada um desses fatores modificáveis ou incentivar esse indivíduo a se autogerenciar baseado em características que foram identificadas aqui nessa avaliação pautada no modelo biopsicossocial. Então, a avaliação do paciente que tem dor musculoesquelética, ela deve ser uma avaliação nessa perspectiva biopsicossocial, considerando estrutura, função, atividades, participação, fatores pessoais, fatores comportamentais, ambientais, né? Nessa avaliação, ela deve ter uma descrição detalhada dessa dor. Então, a avaliação da dor propriamente dita, ela tem que ser caprichada, ela tem que ser detalhada. A detecção de sintomas associados, a descrição desses sintomas associados, quando eles aparecem, a temporalidade desses sintomas, se eles realmente estão associados ao surgimento do sintoma doloroso ou se previamente ele já estava presente. Os aspectos pessoais e de estilo de vida, eles são muito importantes. Nós vimos em momento anterior
que alguns aspectos relacionados a estilo de vida, como nível de atividade física, o tabagismo, a alimentação saudável, são fatores que podem oferecer mais ou menos risco para o desenvolvimento de dor musculoesquelética. E também ser anotado com detalhes a limitação das atividades e a restrição da participação social associadas à dor. Esses fatores também vão ser muito importantes para servir, por exemplo, como metas de tratamento, né? Então, muitas vezes, a nossa meta de tratamento é que o paciente volte a realizar alguma atividade que é importante para ele e que ele pode ser beneficiado com a realização dela. Então, quem vai dizer para a gente qual o objetivo do seu tratamento, basicamente, é o próprio paciente. Na medida em que você pergunta para ele qual a atividade que ele deixou de realizar por causa da dor e qual é essa atividade que ele gostaria de voltar a realizar. Existe uma escala bem interessante para quantificar esse tipo de incapacidade específica, individualizada, né? Que é a escala funcional específica, onde você solicita que o paciente diga até 3 atividades em que ele tem dificuldade de realizar por causa da condição de saúde dele, e ele vai colocar numa escala de 0 a 10 qual o nível dessa dificuldade que ele tem de realizar essa atividade. E então, você junto com ele vai estabelecer um planejamento para que ele volte a realizar essa atividade, né? E essa escala funcional específica, ela vai ser realizada, né, ao longo do tratamento, para que a gente possa ir recebendo um feedback desse paciente. Quando a gente fala da avaliação da dor propriamente dita, alguns aspectos são muito importantes e não devem ser esquecidos. Então, a intensidade da dor, né, que ela é comumente avaliada pela escala numérica de dor de 0 a 10 pontos. Quanto maior a numeração, maior a intensidade dessa dor. 0 equivale a sem dor, nada de dor, e 10 equivale a uma dor insuportável. Então, a intensidade de dor ela acaba sendo importante para a nossa quantificação, mas ao mesmo tempo que ela sofre influência de muitos fatores, então ela sozinha, ela dá poucos dados para a gente. A frequência com que essa dor acontece, você sente a dor todos os dias, o dia inteiro, em algum período específico do dia, amanhece com a dor, quantas vezes na semana você sente essa dor e assim por diante. O que você faz que melhora a sua dor e o que você faz que piora a sua dor? É muito interessante essa pergunta porque a gente vai poder orientar até mesmo os movimentos que são benéficos para esse paciente, né? Então, quando eu fico deitado, melhora. Quando eu fico sentado, piora. Então, eu já começo a pensar, né, quais estruturas estão mais encurtadas, estruturas estão mais alongadas durante cada um dos movimentos. Existe influência da carga corporal na dor do paciente ou não? Como é uma dor mecânica, uma dor musculoesquelética, a tendência é que ela realmente se modifique a cada movimento que o paciente fizer. E essas informações, elas são preciosas para nós. A localização da dor específica, então você pode usar esquemas corporais, como esse que está aqui, para identificar exatamente o local da dor do paciente. Identificar também aspectos como se a dor é localizada ou se ela é difusa, se ela é uma dor referida de algum outro local, se ela é uma dor irradiada, tem característica neural. Então, esses são aspectos importantes. O tempo de manifestação da dor, se a gente vê se essa é uma dor aguda, se ela é uma dor subaguda, se ela é uma dor cronificada já. E aí a gente já pensa numa série de aspectos que estão associados a esses tipos de dor. E aspectos relacionados à qualidade dessa dor. Então, essa é uma dor empontada, essa é uma dor cansada, né? Essa é uma dor no final do movimento, certo?
Então, são características qualitativas que também são bastante importantes para a gente entender a dor do paciente. Quando a gente vai fazer a avaliação de um paciente com dor musculoesquelética, é muito importante que a gente tente usar instrumentos que nos ajudem a quantificar esses aspectos de uma forma mais segura possível. Então, para isso, existem alguns instrumentos que a gente pode utilizar, né? Quando a gente for selecionar esses instrumentos, existem alguns aspectos que nós devemos levar em consideração. Por exemplo, o tempo de administração desse instrumento na população-alvo. Então, se é um instrumento muito prolixo, muito longo, né, de difícil entendimento, deve ser considerado, especialmente se eu vou, por exemplo, aplicar numa população idosa, né? Ou esse instrumento é validado, já indo para as propriedades psicométricas, é validado para a população que eu tenho interesse, né? Ele é confiável de ser aplicado nessa população, então eu tenho também que considerar essas propriedades psicométricas desse instrumento. Ele avalia realmente o que ele se propõe a avaliar. Um outro aspecto também que deve ser considerado é a expertise do avaliador para fazer aquela avaliação com aquele instrumento. Então, às vezes a gente acha que aplicar um instrumento de medida é muito simples, porque ele já está lá todo elaborado. Mas a gente precisa seguir algumas regras, a gente precisa aplicar previamente o instrumento em outras pessoas, para a gente entender qual é a dinâmica desse instrumento, né? Então, tem instrumentos que você vai ter mais facilidade de aplicar, outros você vai ter menos facilidade, assim por diante. Então, isso também deve ser considerado. Outros aspectos específicos do instrumento por exemplo, se ele é genérico ou específico para aquela condição de saúde, né? Isso vai depender do que você está pretendendo avaliar naquele paciente. Se ele é uni ou multidimensional, da mesma forma, qual o seu objetivo com a aplicação daquele instrumento? Por exemplo, se eu quero saber a intensidade da dor, eu preciso de um instrumento unidirecional, a escala numérica de dor, avalia só isso e pronto. Mas se eu quero avaliar a funcionalidade, que é uma variável dinâmica, que tem interação de muitas outras variáveis, então é mais interessante que eu escolha um instrumento multidimensional. Se é um instrumento que avalia a articulação ou uma região, ou se avalia a pessoa como um todo, como, por exemplo, um instrumento de qualidade de vida que avalia todos os aspectos daquela pessoa, e assim por diante. Então, esses instrumentos eles devem ser bem selecionados para eles se proporem a avaliar exatamente o que você precisa, para eles não ocuparem tanto tempo assim do seu processo avaliativo, né? Então, é uma escolha importante, interessante e que precisa de treinamento para ser feita. Então, exemplos aqui, né, de instrumentos para avaliar a dor musculoesquelética, como, por exemplo, a escala numérica de dor, que varia de 0 a 11, que varia de 0 a 10 pontos, né? Na verdade, são 11 pontos no total, certo? Existe uma versão da literatura que a divide, né, em dor leve, moderada e a dor severa, certo? E outros instrumentos que também podem ser aplicados, principalmente para avaliar a capacidade funcional, incapacidade em pacientes com condições de saúde ligada à dor musculoesquelética, tá? Então, por exemplo, o KOS, que pode ser utilizado para pacientes com osteoartrite de joelho, né? O Roland Morris e o Oswestry para avaliar a incapacidade em pacientes que têm dor lombar, certo? Então, por exemplo, eu trouxe aqui só uma pequena parte do questionário de Roland Morris, que consta de 24 itens, e aqui só tem 10, onde é um questionário muito simples de ser respondido, onde o paciente só tem as opções de sim ou não para marcar. Inicialmente, o avaliador ele deve ler o enunciado de forma integral para que fique sendo aplicado de forma igualitária entre a avaliação e a reavaliação do paciente. Em seguida, ele vai explicar para o paciente que ele vai ter as opções de sim ou não
e você vai perguntar, né? Você vai ler a afirmativa para ele e ele vai responder sim ou não. Então, por exemplo, fico em casa a maior parte do tempo devido à minha coluna? Sim ou não? E o paciente responde se ele concorda ou não. Eu mudo de posição frequentemente para tentar aliviar minha coluna? Sim ou não? Eu ando mais lentamente do que o meu normal por causa da minha coluna? Sim ou não? Então, de acordo com o que você vai lendo, você repete as opções para o paciente e ele vai poder assinalar se ele concorda ou não com aquela afirmativa. Esse questionário, ele vai ser somado, né? O número de respostas positivas, sendo que em 2 itens essa resposta ela vai ser invertida, né? Para dar uma pontuação total, certo? Além dos aspectos de avaliação, né, da anamnese, coleta de informações gerais, aplicação de alguns instrumentos, a gente não pode esquecer de uma fase importantíssima da avaliação do paciente que tem dor musculoesquelética, que seria o exame físico. Nesse exame físico, a gente vai conseguir detalhar cada vez mais a dor do paciente, a localização exata, se ela está vinculada com o processo palpatório, né? A consistência daquele tecido que apresenta a dor, né? Se ele está mais tenso, se ele está mais flácido, certo? Se ele tem sinais flogísticos, né? Sinais inflamatórios ali na região. Avaliar se a dor está relacionada a movimento ou não, né? Ver quais movimentos de forma real que pioram ou que melhoram essa dor. E isso vai poder servir de parâmetro para o tratamento também, certo? Avaliar se a dor está associada à redução de força e sensibilidade, especialmente para ver se tem outros sistemas acometidos além do sistema musculoesquelético. E avaliar instabilidade e estabilidade daquele segmento. Os exames complementares, no caso, eles devem ser solicitados somente se, no caso de que o resultado desse exame possa alterar a conduta terapêutica. Como assim, professora? Então, um exemplo clássico é a dor lombar. Então, a dor lombar inespecífica, que é uma dor, né, multidimensional, que não tem uma causa específica, mas é influenciada por vários outros fatores, o resultado de uma ressonância magnética, por exemplo, não vai influenciar a minha conduta terapêutica com relação à dor lombar se esse paciente não tiver nenhuma bandeira vermelha, se ele não tiver nenhum agravamento, se ele responder aos primeiros dias de intervenção. Então, o resultado de uma ressonância magnética não vai alterar a minha conduta. Então, ela é desnecessária. Eu vou expor o paciente a um ambiente de risco, eu vou gerar custos financeiros para ele, para o sistema público de saúde, para quem quer que seja. Então, é uma conduta que não vai valer a pena para o paciente, nem para o Estado, nem para ninguém. Um ponto para ser considerado no processo de avaliação do paciente que tem dor musculoesquelética são a presença das bandeiras. A primeira bandeira que a gente tem que levar em consideração são as bandeiras vermelhas. As bandeiras vermelhas são sinais de alerta, né? São sinais que a gente pode levantar um pouquinho assim as nossas orelhas, né? E ficar um pouco mais precavido, né? Ter um pouco mais de precaução com relação à avaliação e tratamento desse paciente. Então, por exemplo, as bandeiras vermelhas para a dor lombar, como a gente pode ver, são sinais históricos de malignidade, né? Uma perda de peso inexplicada, perda de apetite, febre ou processos infecciosos associados, a imunossupressão, dor ao repouso ou durante a noite, história de trauma, certo? Então, todas essas alterações, como disfunções, né, urinárias, vesicais, elas podem ser consideradas como bandeiras vermelhas. Assim como a gente encontrar um déficit neurológico progressivo e intenso, certo?
situações de anestesia em cela, né? Alterações esficterianas e a própria febre no exame físico também são bandeiras vermelhas. Então, são sinais de alerta, né? São sinais de que você pode indicar aquele seu paciente para um especialista, para ele fazer um diagnóstico diferencial, se for o caso, certo? Então, a gente não pode se eximir dessa responsabilidade de observar o nosso paciente na sua globalidade para poder não tratar o paciente de forma indevida. Uma outra bandeira interessante da gente observar durante o processo de avaliação seriam as bandeiras amarelas, né? As bandeiras amarelas são fatores relacionados ao psicossocial do paciente. Esses fatores, eles já são sabidos terem influência, né, na trajetória da dor do paciente. Por exemplo, alguns aspectos relacionados a medo do movimento, a catastrofização, a autoeficácia no paciente com dor lombar é um indicativo, né, de mau prognóstico desse paciente, ou seja, ele pode evoluir com mais facilidade para uma situação de cronicidade. Então, esses aspectos eles têm que ser observados e avaliados, e em casos mais extremos, eles podem ser, né, referenciados a um profissional específico, como, por exemplo, um psicólogo ou um assistente social. Então, aspectos como estresse, traumas ou estresse pós-traumático, medo, a catastrofização, a falta de suporte social, né? A dificuldade de enfrentar situações, de aceitar situações e até a própria autoeficácia, ou seja, a capacidade desse indivíduo de ter eficácia diante de uma situação da sua vida. Esses fatores podem influenciar o trajeto da dor musculoesquelética. Outras bandeiras também que podem ser citadas são bandeiras relacionadas a bandeiras ocupacionais, né? Relacionadas ao trabalho do indivíduo. Então, hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, pessoas com dor lombar que abandonam o trabalho têm muito mais chance de perpetuar a cronicidade dessa dor lombar. Então, fatores ocupacionais, a permanência no trabalho, ela deve ser estimulada para esses pacientes. E qual o problema específico de um paciente que desenvolve um sentimento de evitação, de medo? O que acontece, né? Então, existe um ciclo de evitação e medo, né, proposto para tentar explicar o que pode acontecer com um paciente que tem uma experiência dolorosa. Então, bem no centro, a gente tem a experiência dolorosa, né? E essa experiência dolorosa, ela pode desencadear dois caminhos. O primeiro caminho seria um paciente que vai ter uma experiência dolorosa, que ele vai reagir bem a essa experiência, ele vai superar essa experiência, ele não vai ter medo daquele momento, daquela experiência, vai confrontar e vai se recuperar bem. Um outro caminho que pode ser seguido seria um paciente que tem uma experiência dolorosa, que tem uma amplificação dessa experiência dolorosa, ou seja, uma catastrofização dessa dor, e aí ele vai ser alimentado por uma série de sentimentos negativos voltados para aquela dor, né? E aí essa catastrofização vai alimentar o sentimento de medo relacionado à dor. Ele vai ter medo de sentir essa dor novamente. Então ele vai ficar hipervigilante, né? Ele não vou fazer determinada atividade porque vai me dar dor. Não vou para a casa do meu vizinho porque eu posso sentir dor. Não vou para aquela festa da família porque eu posso sentir dor. Então ele começa a evitar situações, atividades, movimentos por medo de sentir aquela dor novamente. E isso vai alimentar no ciclo a própria incapacidade, né?
os sintomas depressivos, porque alimenta o isolamento social daquele indivíduo, certo? E o desuso de determinadas estruturas, né? Estruturas musculoesqueléticas, principalmente. Isso vai favorecer a perpetuação da experiência dolorosa. Então, esse é o ciclo da evitação por medo de sentir dor novamente. E a literatura está mostrando para a gente que a forma mais aceitável da gente quebrar esse ciclo de evitação por medo é através do movimento. O movimento ele vai proporcionar para o paciente uma experiência benéfica para que ele aos poucos vá superando os seus medos e vá quebrando esse ciclo vicioso. Então aqui a gente tem um organograma, né? Onde lá no topo a gente tem uma pessoa que refere dor musculoesquelética, né? Para a direita a gente tem, quando a gente encontra algumas características, né? Que são dignas de nota, de alerta, de bandeiras vermelhas, e aí a gente referencia esse paciente para um especialista. A gente pode no centro encontrar, né? Algumas bandeiras amarelas e alguns sinais de alerta, mas que a gente possa iniciar o tratamento de forma mais cautelosa nesse paciente, a qualquer momento referenciar para especialista. E a gente tem um caminho verde, que seria um caminho que o indivíduo não tem comprometimentos psicossociais, não tem bandeiras vermelhas e ele vai poder aderir ao tratamento normalmente. Agora a gente vai falar sobre o tratamento e gerenciamento da dor musculoesquelética, né? Então tem alguns consensos, né? Como a gente viu, a dor musculoesquelética ela é enorme, ela é infinita, ela tem relação com diversas condições de saúde. Então vão existir as suas especificidades de acordo com a condição de saúde em que ela está envolvida e de acordo com o indivíduo que ela está envolvida. Mas de uma forma geral, a gente vai tratar aqui de alguns aspectos importantes para o tratamento da dor musculoesquelética. O primeiro deles é a educação do paciente que apresenta dor, né? Então, é sabido hoje em dia que a principal forma de lidar com a dor musculoesquelética é fazer com que o paciente se aproprie da sua condição de saúde. Ele precisa entender mais sobre o que ele sente para que ele possa aprender a controlar o que ele sente, a modular o que ele sente, aprender estratégias que o corpo dele responde bem e que ele possa conseguir reverter uma situação de crise, por exemplo, muitas vezes sozinho em casa. Então, para isso, ele precisa entender sobre a condição de saúde em que ele está envolvido, ele precisa entender a natureza multidimensional da dor, que ela é influenciada por muitos outros fatores, que não necessariamente existe um dano tecidual, não necessariamente é algo grave que está acontecendo no corpo dele, mas que muitas vezes é um compilado de um monte de fatores que está influenciando essa dor. Então, fatores biológicos, né, do tecido podem estar envolvidos, mas também fatores psicossociais, né, fatores comportamentais, e perceber que ele é o grande ator dessa condição de saúde, da vida dele, e que ele pode sim, através de atitudes benéficas, modificar a trajetória dessa dor musculoesquelética. Ele precisa entender de aspectos específicos da sua condição de saúde. Se ela for crônica, a literatura mostra, como aí nesse artigo do NIDS, né, que pode ser importante ele saber o que é uma sensibilização central, justamente para ele entender que muitas vezes o próprio corpo perpetua o estímulo doloroso e não necessariamente existe uma lesão grave ou séria envolvida nesse estímulo. É importante ele saber os benefícios do movimento, os benefícios do exercício físico. É importante que ele saber que ele deve se expor ao movimento de forma responsável, se conhecendo, mas se expor, né? Ele deve se movimentar.
ele deve se manter fazendo suas atividades diárias, se manter trabalhando na medida do possível e assim por diante. E realizar uma desconstrução de algumas crenças relacionadas à dor, né? Por exemplo, que quando a gente sente uma dor, a gente tem que ficar de repouso absoluto, né? Então, existem algumas crenças relacionadas à dor que a gente precisa desconstruir no processo de educação de um paciente com dor musculoesquelética. A outra forma de tratamento, né, ou complementar de tratamento para o paciente que tem dor musculoesquelética é a prática de exercícios físicos, né? Então, hoje em dia a gente sabe que o exercício físico de forma terapêutica para o paciente que tem dor musculoesquelética é uma excelente escolha. Então, aqui nesse artigo do John Booth, ele traz alguns aspectos relacionados às indicações de exercícios para pacientes com dor musculoesquelética, né? Aqui ele traz uns pontos chaves que devem ser lembrados na prescrição do exercício para esse paciente. Então, primeiro que ele deve entender o que está acontecendo no corpo dele, a gente acabou de falar sobre isso, e que deve ser feita uma abordagem biopsicossocial, então não adianta só ele fazer o exercício, mas ele precisa também interferir, perceber o que ele pode modificar no meio social dele, quais estímulos psicológicos ele deve evitar, né? Então, ele entender que é o contexto todo que precisa ser modificado e não somente um dos aspectos. De uma forma geral, né? A gente deve prescrever exercícios, né? De acordo com uma dose específica, certo? Um tempo específico, uma proposta específica para aquele paciente e ele entender, respeitando o seu corpo e a sua dor, qual exercício para ele é tolerável, até onde esse exercício é tolerável, até onde ele não é tolerável, certo? Exercícios eles devem ser individualizados ou em grupo, ou exercícios domiciliares, né? E a supervisão desse paciente ela é importante, mas muitas vezes não é essencial, né? Então, cada caso deve ser avaliado, certo? Muitos pacientes que têm dor musculoesquelética vão responder a doses mais baixas de exercício do que um indivíduo que não tenha dor musculoesquelética, certo? A gente deve encorajar, né, o paciente a se automonitorar, a se autogerenciar, né, a regular sua prática de exercício, a se motivar acima de tudo, certo? Então, são alguns aspectos que a gente deve considerar na prescrição dos exercícios para esses pacientes. Com relação à prática de exercício, quanto à modalidade do exercício a ser praticado, a maioria da literatura ainda não consegue estabelecer que existe uma modalidade ótima de exercício para dor musculoesquelética. Por exemplo, para a dor lombar, até o momento, a gente sabe que não existe uma superioridade de uma modalidade de exercício com relação à outra, mas o importante é aumentar o nível de atividade física do paciente que apresenta esse tipo de dor. Então, ele vai poder escolher, né, ou revezar modalidades de exercícios físicos diferentes para trazer benefícios conhecidos para ele. Se esses exercícios são terrestres ou aquáticos, por exemplo, também vai muito da preferência do paciente, né? Os exercícios em meio terrestre, né? Ele tem uma série de vantagens posturais, né? Que a gente já conhece, mas que
a decisão se vão ser exercícios terrestres ou aquáticos, ela vai muito da preferência do paciente mesmo. E a gente deve estabelecer uma dose do exercício. Para isso, a gente pode estabelecer a forma como a gente vai mensurar essa dose, né? Pode ser pela PO2 máximo, pode ser pela escala de Borg, que seria uma escala de esforço ao exercício, certo? Então, você pode, através da escala de Borg, verificar se o esforço é leve, se o esforço é moderado ou se o esforço é intenso, né? E aí, ela pode ser uma boa aliada na prescrição da dose do exercício físico. Aqui a gente pode ver algumas diretrizes para a prescrição desse exercício. Por exemplo, de uma forma resumida, o exercício aeróbio, ele deve ser prescrito pelo menos 2 vezes na semana e pelo menos realizado durante 6 semanas. A intensidade dele pode ser leve, moderada ou alta. Isso vai depender do objetivo que você tem com seu paciente e também da capacidade prévia desse paciente, né? O tempo ideal seria de 20 a 60 minutos, também vai depender da capacidade individual desse paciente. A modalidade, ela pode envolver exercícios rítmicos, né, que mudem de direção, que mudem de estímulo. Então, pode ser caminhada, natação, dança, o que o paciente preferir. E a progressão, ela também deve se dar de acordo com a escala que você mais preferir ou com o parâmetro que você mais preferir, né? Um parâmetro que eu citei anteriormente foi a escala de Borg, que é prática e que a gente consegue no ambiente clínico fazer uma boa avaliação sem precisar de grandes equipamentos, né? Para exercícios de resistência, a gente também deve realizar 2 a 3 vezes por semana durante pelo menos 6 semanas. A intensidade também vai variar de acordo com a necessidade desse indivíduo, né? E com o objetivo proposto, com a capacidade prévia dele, certo? O tempo para ser realizado vai depender se eu estou fazendo um exercício moderado, ou de baixa intensidade ou de alta intensidade, então isso vai variar o número de repetições desse exercício e a progressão também deve ser realizada de forma gradativa, respeitando a tolerância do paciente, tá certo? E respeitando a capacidade funcional desse paciente. Além desses 2 carros-chefes, vamos dizer assim, do tratamento da dor musculoesquelética, eles também podem ser associados a outras técnicas ou a outros dispositivos que possam auxiliar, né, na melhora mais rápida dos pacientes com dor musculoesquelética. Então, o próprio TENS, uso de compressas, que vai variar dependendo da condição de saúde que o paciente apresenta, se é uma condição de saúde inflamatória, se é uma condição de saúde mais cronificada, associada à dor musculoesquelética, a própria terapia manual com técnicas miofaciais, técnicas articulares que têm também a sua ação analgésica, certo? A estratégia cognitivo-comportamental, né? Então, hoje em dia está sendo bastante usada, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela sempre foi bastante usada pelos psicólogos, mas princípios dessa terapia estão sendo adicionados a tratamentos físicos também, né? Então, através da consciência, da cognição, a gente consegue que o paciente realize uma mudança de comportamento na sua vida. Então, esse paciente ele não precisa só ser educado, mas além de ser educado, ele precisa colocar essa educação em prática na sua própria vida. E a acupuntura, que é sabidamente um método analgésico importante que pode ajudar bastante a gente a melhorar a dor musculoesquelética. Bom, gente, eu espero que tenha sido proveitoso esse momento para vocês, né? A dor musculoesquelética é um assunto muito vasto, né? A gente
começou a conversar sobre esse tipo de dor, e eu deixo aí vocês refletindo sobre o que a gente falou aqui em sala de aula, e a gente vai tirando as dúvidas, né, na medida em que a gente tiver momentos, né, e fóruns para a gente poder conversar um pouco mais. Até a próxima!